Sejam bem-vindos a mais um Mission Kids. E antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos ver algumas participações e um momento de louvor. Deus meu, nós clamamos pelo poder e a vida que é do Senhor Jesus sobre todas as nossas vidas, Senhor meu. Deus meu, eu te peço que o Senhor esteja a abençoar a nossa aula online, Senhor, cada vez mais traga assuntos novos, assuntos que o nosso interesse caia sobre esse assunto, Senhor, em nome de Jesus. Que também, Senhor meu, coloque dentro de ti, Senhor meu, a vida das crianças do mundo, Senhor, o Senhor esteja a livrar elas desse mal, Senhor meu, que está ocorrendo hoje em dia nesse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja a abençoar, Senhor. Nos abençoe nesse dia de hoje e sempre, Senhor meu. Assim eu oro, clamando em nome de Jesus. Amém. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para todo. Ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para todo. Ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo. Ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo. Ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Bom, pessoal, e hoje a nossa aula será sobre a parábola dos talentos. Certo dia, um homem precisou fazer uma longa jornada até outro país. Enquanto isso, ele convidou os seus servos para que ficassem cuidando dos seus bens enquanto ele estava fora. E assim ele fez, dando talentos a cada um. Ao primeiro servo, ele deu 5 talentos. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro servo, ele deu 1 talento, dando talento a cada um de acordo com a sua capacidade. Exatamente, Bia. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, logo tratou de ir para o comércio tentar negociar esses talentos. O segundo servo fez a mesma coisa. Mas o terceiro pegou o seu talento, cavou um buraco e o enterrou. Tempos depois, veio o senhor daqueles servos, e aí foi lá tratar com eles e negociar aquilo que ele tinha dado. Então, o primeiro servo pagou os 5 talentos que tinha recebido e mais 5 talentos que conseguiu enquanto estava negociando. E com isso, o Senhor ficou muito feliz e disse: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. O segundo servo pagou 4 talentos, 2 que ele tinha recebido do seu senhor e mais 2 que ele conseguiu também negociando. E o Senhor, mais uma vez, ficou muito feliz e disse: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas o terceiro servo pagou apenas 1 talento e deu a desculpa ao seu senhor, explicando que por medo de perder esse talento, não negociou e não fez nada com ele. E o Senhor ficou zangado com ele e disse que ele era preguiçoso, que ele não fez nada com o talento que o Senhor deu a ele.
Os 2 primeiros servos foram recompensados com muitas honras e foram convidados para participar de uma festa e muito se alegrar. Mas o terceiro servo não recebeu nada e não tinha nada com o que festejar. Então, Bia, o que é que nós podemos aprender com essa parábola? Maria, o que ele nos ensina é a utilizarmos os nossos talentos para o reino de Deus. Mas, Bia, às vezes eu fico pensando e eu acho que eu não tenho nenhum talento, porque eu não sei o que é que eu posso fazer para o reino de Deus. Maria, todos nós temos talentos. Talentos de desenhar, de pintar, de cozinhar, de fazer várias coisas. Tudo isso é um talento que Deus nos dá. E nós podemos utilizarmos ele para o reino de Deus. Mas, Bia, às vezes eu fico analisando e parece que outras pessoas recebem mais talentos do que outras. Como nesse caso que nós falamos da parábola. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu apenas 1. Mas nós não podemos, Maria, comparar os nossos talentos com os dos outros, pois cada um tem uma capacidade e Deus sabe da capacidade de cada um. Ah, certo. Todo talento é especial e todo ele tem o seu valor. Vamos ver o que Paulo disse lá no livro de Coríntios. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 18 até o 21. Vamos ler? Diz assim: de fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas só um corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés: não preciso de vocês. Ah, entendi, Bia. Então o que Paulo quis dizer é que nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós temos uma função específica. Então não importa o tamanho da nossa função. Se a gente fizer com cuidado, com carinho e dedicação, tudo vai funcionar normalmente. É verdade. A nossa função pode abençoar outras pessoas e é isso que devemos fazer. Usar os nossos talentos para trabalhar no reino do Senhor para que outras pessoas sejam abençoadas com aquele talento que nós temos. E agora você pode nos dizer como podemos usar os nossos talentos para a glória de Deus? Ah, sim, Bia, entendi. Se nós cantarmos, nós podemos honrar ao Senhor cantando canções que exaltam o nome dele. Se nós sabemos desenhar, nós podemos desenhar histórias bíblicas. Se conhecemos alguma história da Bíblia, podemos contar para os nossos coleguinhas. E se sabemos cozinhar, podemos fazer alimento para quem está doente ou para quem está precisando. É verdade. Assim como os 2 servos que usaram seus talentos e ainda fizeram mais que isso, podemos fazer isso. Nós podemos usar os nossos talentos e ensinar aos nossos filhos e aos próximos para que eles também usem os seus talentos. Boa ideia, Bia! Que tal usarmos os nossos talentos para fazermos as nossas atividades? Vamos lá! Bom, pessoal, e essas são as atividades da semana. As atividades dos juniores contam aqui com uma parte interessante para vocês contarem quais são os talentos de vocês. Aqui um caça-palavra e aqui algumas perguntas a serem respondidas. Aqui está a atividade das crianças. Mais uma vez tem uma parábola para colorir. Depois nós temos aqui para recortar os saquinhos e distribuir o talento de cada um. E aqui circular e colorir. Bom, pessoal, e essa é a nossa atividade de montar da semana. Nós vamos fazer o saquinho dos talentos. Primeiro, nós vamos colorir. Você pode colorir da forma que você quiser. Os saquinhos, as moedinhas e depois é só recortar. Vou começar aqui colorindo. Pronto. Depois que está tudo colorido, agora é a hora de recortar cada coisinha. Vamos lá? Bom, depois de tudo recortado, chegou a hora de montar o final. Nós vamos pressar de cola e nós vamos passar a cola apenas na borda do nosso bolso, da nossa sacolinha. Só na borda, que é para ficar o espaço. E depois você vai colar aqui.
E depois de colado, agora é o momento de nós colocarmos aqui as moedinhas que representam os nossos talentos. Então é só guardar os nossos talentos. E assim está a nossa sacolinha dos talentos. Bom, pessoal, essas foram as atividades da semana que vocês podem aí exercitar os seus talentos durante a semana. E para quem quiser fazer em casa, estará disponível aqui embaixo no box de informações. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Então, use o seu talento, se inscreva aí no canal, fica ligadinho nas programações e tchau, até o próximo Mission Kids. Tchau, tchau, pessoal!